Irmãos, hoje o pastor Luciano deu início a esse estudo, e infelizmente o pastor Luciano, hoje, por motivo de trabalho, não pôde estar conosco, né? E nós vamos tentar aqui dar a sequência à altura dele, né, irmãos? Nós estamos falando sobre a lei, e hoje nós vamos falar sobre a função da lei. O nosso credo diz: cremos, professamos e ensinamos que a lei de Moisés ou a lei do Senhor é de origem divina. Então, nós cremos, professamos, ensinamos que a lei de Moisés ela vem de Deus. E nós vamos estudar um pouquinho, então, sobre a lei. Nós estamos na graça, né, mas estudar sobre a lei, mas ela faz parte, né, do nosso conhecimento, porque a lei foi dada a um povo e nós herdamos a lei desse povo, né, irmãos? Eu já falei aqui algumas vezes que o cristianismo ele deve algumas coisas a algumas nações. Entre essas nações, o judaísmo. E do judaísmo nós herdamos o Deus deles, porque é o Senhor Jeová, é o nosso Deus, né? Jesus, que Deus aprove nascer do povo judeu, né? Tinha grandes nações naquela época, nações gigantescas, né, como a romana, egípcia, mas aprove Deus que seu filho nascesse de Israel. Também nós herdamos desse povo a lei, a Torá, né? A Torá foi escrita pelos judeus e, a princípio, para os judeus. E nós herdamos essas leis também, né? Nós herdamos. Aí você fala, pastor, mas nós estamos na graça. E Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei e ele deixou também alguns mandamentos sobre todos os outros mandamentos, que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E quando nós observamos esses dois mandamentos, é o resumo, é a síntese, né, dos outros. E nós vamos nos enquadrar nos outros mandamentos também. Porque quem ama o próximo não adultera, não cobiça, não rouba, não engana, né, põe Deus em primeiro lugar. Então, irmãos, nós vamos ver que Jesus, que nós herdamos, né, o Senhor, o Salvador dos judeus, ele cumpriu a lei e deixou algumas ordenanças para nós também, que nós temos que cumprir, né? A lei, irmãos, que foi dada no Antigo Testamento, é conhecida pelos judeus como Torá, né? Torá nada mais é do que instrução, ensino, lei. Hoje, nós, cristãos, nós conhecemos como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando nós vamos estudar os livros de Moisés, porque a autoria desses 5 livros foi dada a Moisés. Então, nós estamos estudando o Pentateuco, que é a Torá, que é a lei de Deus. Por exemplo, quando nós vamos lá para o livro de Deuteronômio, quer dizer o quê? Sequência das leis, ou duplicidade das leis, né? Ou seja, nós estamos repetindo as mesmas leis que foram ditas anteriormente. Pentateuco, irmãos, vem da palavra grega que significa estojos, ou seja, 5 estojos que carregavam os papiros dos 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje nós conhecemos como Pentateuco. A história mostra que esses livros foram produzidos, inclusive, também para literatura extra, para a cidade de Alexandria. Quando você vai ver em história, você vai ver que a Bíblia ela foi escrita também a pedido do rei que governava Alexandria naquela época. Alexandria tinha a maior biblioteca da época, que infelizmente pegou fogo, né? Se incendiou e se perdeu.
muitos escritos que estavam ali, mas Alexandria, ela tinha a cópia da Bíblia completa, né? Perdão, completa não, ela tinha a Septuaginta. E junto com a Septuaginta também foi colocada ali muitas coisas judaicas, histórias judaicas, como Bel e Dragão, e entre outras literaturas. Tá? Mas em Alexandria também havia uma cópia do Pentateuco. Por que a lei foi dada, irmãos, para Moisés? Deus deu a lei no Monte Sinai. Sinai e Horebe, irmãos. Sinai é a região. Horebe é o monte. Tá? Então, quando você fala assim, Sinai e Horebe, é o mesmo região. Sinai é a região e o monte Horebe. Ok? Só para a gente não ficar com aquela dúvida, com aquela coisa que muitas vezes, mas peraí, foi no Monte Sinai ou no Horebe, né? Horebe e Sinai, Sinai é a região. Nós estamos aqui na região da Grande Campinas, mas a pessoa pode morar em Montemor, Sumaré, né? Mas nós estamos na cidade de Campinas, ok? Então, região do Sinai, no Monte Horebe, ok? Deus deu as leis para o povo, irmãos, para que o povo tivesse uma direção, que o povo fosse guiado, que o povo tivesse um aio, um guia, tá? Em todas as áreas, tanto seculares como espiritual. Um cuidado para que ninguém invadisse o território do outro ou roubasse algo de alguém. Então, Deus colocou as suas leis para orientar o povo. Em Deuteronômio 4:44 diz assim: esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Então, as leis foram dadas por Deus para organizar a nação, para direcionar a nação, para que aquela nação fosse uma nação organizada. Tem muita gente que acha que Deus é desorganizado, né? E Deus não é desorganizado, Ele é organizado em tudo que Ele faz. Então, se Ele escolhe uma nação, Ele coloca também ordem para aquele povo. E eu vejo hoje, irmãos, que tem muita gente achando que pode levar uma vida de cristão de qualquer maneira, desorganizada. E você está equivocado. Deus é um Deus organizado e Ele quer que o seu povo seja um povo organizado. Você tem que começar a organizar o teu quarto, a tua escrivaninha, tua penteadeira, teu guarda-roupa, tua sala de estar, tem que estar tudo em ordem, porque Deus é um Deus de ordem, ordeiro, né? E se você quer ter a prosperidade de Deus, você precisa de entrar em ordem. E aí você precisa de pagar as suas contas, você precisa de acertar os seus negócios, não pode enganar as pessoas, né? Não podemos lesar as pessoas, não podemos mentir para as pessoas, né? Nós precisamos de ser transparentes. Tá? Então, quando Deus coloca a lei de Moisés, Ele cria uma base social e política para aquela nação. E, além disso, também uma estrutura religiosa. E a estrutura religiosa também, irmãos, era super organizada e tinha um padrão elevadíssimo. Porque quando você olha para a roupa do sacerdote, era uma roupa linda, né? Linda. Era um padrão assim elevado. O sacerdote tinha uma roupa complexa, com cinto, com couraça, pedras no peito, né? No seu peitoral. Era uma coisa bem elaborada, né? Tudo tinha um significado. Cada pedra, cada cor, né? Tudo tinha um significado. Então, Deus organiza de forma maravilhosa a vida política, social e religiosa. E as leis de Deus, irmãos, elas estão divididas em 3
leis. Primeiro, civil ou judicial, religiosa ou cerimonial e lei moral. As leis civis era uma legislação dada ao povo de Israel. Por exemplo, tinha leis contra crimes. Se alguém roubasse um animal de alguém, e aquele animal fosse recuperado e não estivesse morto, não tivesse machucado nem nada, era uma punição. Porém, se o animal fora sacrificado, morto, era outra punição. Se alguém agredisse uma mulher e ela estivesse grávida e abortasse a criança, era uma punição. Ou se havia agredido ela, porém a criança não for abortada, então era outro tipo de punição. Deus coloca regras para o seu povo assim, de uma forma maravilhosa, para que se houvesse realmente ordem no meio do seu povo. E lembrando, irmãos, que naquela época se podia ter escravos, e havia lei até para o escravo. Então, Deus tinha um cuidado com todas as classes sociais. Tinha também leis a respeito dos povos que viessem procurar eles e falassem: olha, nós não queremos guerrear contra vocês, nós queremos ser subjugados por vocês. Existiam leis também, porque as pessoas falam assim: Deus destruiu a cidade de Jericó, Deus é tão cruel. Primeiro, irmãos, você acha que Deus seria mais cruel do que um homem? Quando um homem diz que Deus é cruel, será que ele tem noção do que ele está falando? Deus é amor, é justiça. Né? Então, quando alguém fala que Deus é cruel, ele não tem noção do que ele está falando, ele é um louco. Porque Deus é totalmente o oposto do que ele está dizendo. Mas quando Deus determina que aquelas cidades fossem destruídas, havia um significado por trás, um motivo por trás, e Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus conhece tudo. Então Deus sabia que aquela nação iria prejudicar o povo de Israel, por isso ordena a destruição total. Porém, se a cidade de Jericó tivesse se humilhado e ido diante de Josué e falado: olha, nós não queremos guerrear com vocês, nós nos subjugamos ao Deus de Israel, eles teriam sido perdoados. Eles ficaram com medo atrás das muralhas, mas não quiseram se render. Por que eles não quiseram se render? Porque ainda havia um coração duro dentro deles. Duro dentro deles. Pastor, mas como? Sabendo que eles iriam perder a batalha? Sabendo que iriam perder a batalha. Você quer ver uma coisa, irmãos? Um exemplo clássico da humanidade, representado em 3 pessoas. Jesus na cruz do Calvário, como Salvador da humanidade. À sua direita, um homem condenado, um homem cruel, um homem ímpio, terrível, injusto, um homem que a sociedade resolveu crucificá-lo por causa dos seus maus atos, suas más ações. Também à sua esquerda, um homem da mesma situação, da mesma estripe deles, daquele outro, condenado, cheio de pecado, mas um à direita se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Ele reconheceu que Jesus era o Salvador, o Messias. O outro à esquerda, viu, se você é realmente o Cristo, saia dessa cruz aí, desça dessa cruz e nos tire também dessa cruz. Ele queria a salvação. Ele queria que tirasse ele da cruz para ele continuar fazendo os mesmos atos terríveis que ele praticava. Ele não havia se arrependido, estava ali sofrendo na cruz. Irmãos, o camarada ser crucificado era padecer muita dor. Olha, era um sofrimento muito grande. Mas o camarada não se arrependia dos seus pecados. E você acha que a humanidade não está representada nesses 2 homens ali com Cristo, o Salvador, no meio? Tem aqueles que aceitam a Jesus de bom grado e tem aqueles que, mesmo no meio da terrível dor,
Por isso que eu não concordo com aquele ditado que dizem, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Não, irmão, não vem pela dor, não, vem pelo amor só, porque pela dor ninguém vem, não, irmão. Ninguém vem, não, vem pelo amor de Deus. É porque reconhece que ele é pecador e precisa de Deus. E quando ele reconhece isso, ele aceita Jesus como seu Salvador. Caso contrário, meu irmão, ele vai continuar na sua vida miserável do pecado e vai para o inferno sem desejar a salvação. Infelizmente. E a nação de Jericó era esse tipo de homem da esquerda. Vocês lembram que Jericó se salvou uma família? Quantos se lembram disso? Família de quem? Raabe. Raabe, ela não teve só medo, não. Ela reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. E ela foi lá, salvou os espias e disse para eles, olha, tem uma coisa, vocês precisam de fazer um trato comigo, vocês vão salvar a mim e a todos da minha casa. Tá certo? Tá combinado? Tá combinado. Quando eles chegaram lá em Israel, olha, tem uma mulher lá que pediu por clemência, por misericórdia, ela nos protegeu, nos guardou, reconheceu que o nosso Deus é o Senhor, e salvaram ela. E aonde Raabe entra? Na linhagem de Jesus Cristo. Poucas mulheres estão ali relatadas, e uma mulher que não era judia, gente. Era uma prostituta. Por quê? Porque reconheceu que Deus era soberano. Então, irmão, se aquela cidade tivesse arrependido, Deus teria misericórdia daquela cidade, teria poupado. Né? Nínive, a mesma coisa. Né? Deus poupou Nínive por 200 anos, irmãos, até que ela voltou a praticar tudo o que ela praticava e Deus a destruiu. Então, irmãos, Deus não é injusto, Deus é o ser mais justo que existe. Nós não entendemos nada de justiça, nós não entendemos nada de ser sábio, inteligente, porque só o nosso Deus é. E nós, infelizmente, temos fragmentos dessa justiça de Deus e às vezes queremos até achar que Deus é injusto. Então, irmãos, a lei, Deus deu a lei civil, e era um cuidado de Deus para com o povo, para que não houvesse abusos no meio do povo. Também Deus deu a lei religiosa ou cerimonial, que era realmente a legislação sobre os levitas, o que um levita deveria fazer, como deveria ser o culto, como deveria ocorrer o culto, em que época deveria acontecer a expiação dos pecados, como deveria ser a expiação. Então Deus deu os pormenores do culto religioso. E por fim, Deus deu a lei moral, que representa o próprio Deus, que essa eu não vou entrar em detalhe, porque é a próximo assunto, né? Que é a lei moral, que é o decálogo. O que é o decálogo? Os 10 mandamentos, as 10 leis, né? Que todo mundo conhece, né? Para todo mundo que você perguntar, as pessoas sabem falar a respeito dos 10 mandamentos, ok? Então, Deus coloca lá o decálogo, e o decálogo é uma representação de Deus para a nossa vida, porque Deus é um ser moral, e Ele exige que os seus filhos também sejam seres morais, ok, irmãos? Então, Deus deu as leis para um cuidado total para o povo. Quem tinha a obrigação de ensinar as leis ao povo? Os profetas de Deus, os sacerdotes, eles tinham essa obrigação de cuidar do povo. Os juízes também, em determinado momento, né? Israel foi julgado por juízes, os reis, né? Então, todas essas pessoas tinham obrigação, principalmente os profetas, porque os profetas eram o quê? Porta-vozes da revelação de Deus, da palavra de Deus, da lei de Deus. Então, esses homens tinham que disseminar a lei de Deus no meio do povo. Tinha que ensinar o povo, instruir o povo na lei. Irmãos, e quando nós falamos assim sobre lei, às vezes nós olhamos lá algumas leis e achamos até que é um absurdo.
Tipo assim, não pode comer carne de porco. Quantos gostam de carne de porco aqui? Poxa vida. Olha, está vendo? Se fosse do Antigo Testamento, ninguém poderia comer, certo? O Douglas que gosta de umas pancetas lá do bigode, né, Douglas? Não ia poder comer as pancetinhas. Mas, irmãos, qual era o cuidado de Deus não deixar o homem comer o porco, por exemplo? Hoje, a ciência já fala, nós já sabemos que existem amebas dentro da carne de porco, que se ela não for bem frita, bem cozida, vão entrar no seu organismo, vão até seu cérebro, e isso pode causar até mesmo a morte. Morte, porque uma carne de porco mal passada. Agora, você imagina, hoje nós temos aqui fogões a gás, que nós podemos cozer o tempo que nós desejamos, né? Fornos, tanto elétrico como a gás. Agora, imagina, irmãos, uma pessoa matando um porco no meio do mato, e lá com uns gravetinhos, às vezes não tinha condição, pega lá uns gravetinhos, ia lá e... que nem nós fazemos hoje com a picanha, né? Não é assim, né, Davi? Vamos lá, colocamos no fogo e... damos aquela viradinha na carne e está berrando lá, e você está lá cortando, né? Aquela carne, né? As mulheres não gostam disso, né? Eu sei que a minha mulher lá em casa toda vez tem que fazer aquela carne sola de sapato, né? Bem torradinha, né? Mas para os homens geralmente gostam daquela carne mal passada, né? Sangrando, né? Agora imagina você comer uma carne de porco sangrando. Deus tinha um cuidado especial com o seu povo, não queria que o seu povo ficasse doente, não queria que o seu povo morresse, tivessem dores de cabeça. Eu tenho uma amiga que o cérebro dela, uma parte, está cheio de óvulos de solitária, cheio. Só que o que aconteceu com aqueles óvulos? Empedraram, não eclodiram. Só que não tem como fazer cirurgia para remover o local onde está. E ela sente muita dor de cabeça, não tem o que a medicina possa fazer. Ela já foi, procurou os médicos, fez os exames, descobriu o motivo. Por quê? Carne de porco mal passada. Certo? 5 solitários. Olha lá, 5 ovos. Já 5 lavas de solitária mortas. Os bichos, não sabemos o motivo, foi Deus, né? Ele tem 5 solitárias na cabeça, também pedrificadas no cérebro lá, justamente, não sabe o motivo, mas estão lá mortas. Então, ou seja, Deus matou, né? Foi uma providência de Deus. Então, irmãos, o cuidado de Deus era tão grande que até nas leis que você acha que não tem nada, Deus já sabia, irmãos. Leis que a pessoa, o sacerdote ia enterrar o morto, ele só podia entrar para dentro do arraial depois de se banhar. Sabe aquelas talhas que Jesus usou para transformar água em vinho? Chama-se talhas da purificação. O sacerdote vinha todo imundo, todo sujo, e tomava um banho dentro daquela talha, entrava lá e se purificava. Aí Jesus vai da onde tem a impureza, Jesus vai e tira o melhor vinho, né? Olha o poder dele, né? Para mostrar quem ele é. Então, irmãos, por menor que fosse a lei, Deus sabia o projeto dele para o homem, o bem-estar do homem, e nenhuma lei era inútil. Tudo tinha um propósito. Aliás, irmãos, Deus não faz nada sem propósito. Eu era jovem ainda, e um outro jovem me fez uma pergunta. Deus poderia fazer uma pedra tão grande que ele não pudesse carregar? Se ele é Deus, ele pode fazer uma pedra tão grande assim. Mas que ele mesmo não pudesse carregar? Foi a pergunta que eu fiz. Para que Deus faria isso? Deus não faz nada inútil. Exato, Deus não faz nada inútil, irmãos. Então, se houver uma finalidade, Deus vai te dizer o porquê, ou talvez não vai nem te dizer o porquê, mas vai mandar você fazer daquela maneira, né?
quando manda jogar a leia lá na água para o machado flutuar. Viu? Joga a lenha aí com o machado flutuar. Você já pensou se você é o profeta e vai lá, Deus, olha, eu conheço a lei da inércia. A força do machado, a inércia que exerce sobre ele ali, o empuxo e tudo mais, não vai, Deus. Se eu jogar uma lenha aqui no rio, o machado não vai flutuar. Certo? Pega aí o Davi, que é engenheiro, vai lá e conhece, ó, Senhor, eu vou fazer o cálculo aqui para ti, Senhor. O peso do machado é X, mais a força da gravidade, mais o empuxo, mais não sei o que lá, mais a densidade da água, a densidade no machado. Viu? O machado não vai flutuar, Deus. Né? Ainda bem que o profeta não era um engenheiro, né? Era profeta. Foi lá e jogou a lenha no rio, o graveto no rio. O que aconteceu? O machado flutuou. Com Deus, irmãos, não interessa o que Ele manda você fazer, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, nós só temos que seguir as suas leis, as suas ordenanças. Agora, irmãos, uma coisa maravilhosa para nós que nós temos que entender é que a lei não salva ninguém. Gálatas 2:16 diz assim, o homem não é justificado pelas obras da lei. Irmãos, o que aconteceu então? Moisés, Josué, Caleb, Abraão, esses homens viveram no tempo da lei. Né? Abraão foi antes da lei. Como é que fica para esses homens a salvação? Eles morreram na esperança, na fé. Né? Que o Cristo viria. Então, eles estão salvos da mesma maneira que eu e você, pelo sangue de Cristo. Ok? Ninguém foi salvo pela lei. Até porque, segundo os estudiosos rabinos, nenhum homem cumpriu a lei. Nós sabemos que Jesus cumpriu. Só ele. Agora, nenhum outro homem, nenhum outro rabino, nenhum homem importante de Israel conseguiu cumprir a lei. Nem Moisés. Ou seja, irmãos, se não cumprisse uma lei, já não era digno de salvação. Você tinha que cumprir toda a lei. Aliás, a lei não veio para salvar. A lei, ela veio para mostrar que nós somos falhos, perdidos, que nós não temos direito à salvação, porque nós não conseguimos cumprir a lei. A função da lei, irmãos, não é salvar. A função da lei é mostrar que o homem é pecador e que precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Essa é a função da lei. Gálatas 3:24. A lei nos serviu de aio para nos conduzir para a fé, pela fé, que fôssemos justificados. Ou seja, a lei nos conduz a Cristo. E em Cristo nós somos o quê? Justificados. O que é ser justificado? É quando Cristo diz assim para você, olha, você não é mais um pecador. Eu te justifiquei. Agora, você não tem mais pecado. Mas por quem? Por Jesus Cristo. A lei, irmãos, vocês já foram fazer algum exame e descobriu que você tinha uma doença? Você foi fazer um exame de sangue lá e descobriu que estava com diabetes. Ou, você foi fazer um exame de sangue lá e descobriu que você estava com colesterol alto. A lei é a mesma coisa que esse exame. Ela só te mostra, viu? Você falhou aqui. Você pisou a bola aqui, ó. Você não cumpriu isso aqui. A lei é como um exame. Ela só serve para te apontar o teu erro. Viu? Você está assim. Agora, irmãos, o remédio se chama Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Me lembro agora daquela passagem de João Batista, quando Jesus ia chegando. E qual a frase maravilhosa que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus.
Romanos 3:20 diz assim: nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Lembra que eu falei para vocês? Que a lei ela mostra apenas o exame, aquela doença que você tem? É isso, ó, o que Romanos está dizendo. Vem para o conhecimento do pecado. A lei só vem para te apontar, você é um pecador, você é um miserável, você pisa na bola com Deus, você anda fora da presença de Deus, mas vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Exato. A lei não podia ajudar os israelitas a praticar a justiça. A lei, ela era apenas um termômetro que media a temperatura, sem gerar calor ou frio. Apenas mensurava a justiça e a injustiça. Ninguém conseguia se tornar justo com a lei. Olha, eu cumpri, eram 365 leis, se me fala a memória. 613 leis. Durante o ano, daria quase para você cumprir uma lei. Mas eu acho que eu vou dizer uma coisa para vocês. Chegaria no final do ano, eu acho que eu cumpri umas 2, 3 leis, ficaram 300 e poucas ainda para me cumprir. No ano seguinte de novo, no ano seguinte de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos gerados no pecado. A Bíblia diz claramente que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, olha, a lei vinha para te dizer, você foi destituído da glória de Deus. Você está morto, você não tem direito à salvação. Mas tem uma coisa, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Irmão, nós precisamos de cumprir a lei de Cristo. Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E crer que você é justificado pela fé. Pela graça sois salvos. E olha, isto não vem de vós, é dom de Deus. Você não é porque você cumpriu todas as leis. Não é porque você andou no caminho da lei, mas é porque você andou no caminho da graça. Você creu em Jesus Cristo como seu Salvador. Você andou pelo caminho da fé. Você está salvo pela graça. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça por um instante. Amado Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos encontrou e nos salvou, ó Pai. O Senhor enviou Jesus Cristo, o teu Filho amado, aquilo que era precioso para ti, Senhor, e deu em favor de toda a humanidade, e eu estou incluso, no meio desse povo, ó Deus, que foi alcançado pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque também nascemos no tempo da graça, Senhor. Ó Deus, e tivemos a oportunidade estendida, Senhor, porque o Senhor escolheu Israel e eles te rejeitaram, e hoje nós temos a felicidade de ter a Ti como nosso Salvador, ó Pai. Por isso te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada um de nós, dos nossos corações, das nossas ansiedades, ó Pai, que nós possamos estar verdadeiramente comprometidos com a Tua verdade, comprometidos com a Tua lei, ó Pai. Que nós possamos fazer como o salmista Davi, debruçar na Tua lei, ó Pai. Estar ali, Senhor, dia após dia, Senhor, estudando a Tua lei, meditando na Tua lei, para que possamos verdadeiramente, ó Pai, andar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai. Que nós não venhamos desviar, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos, Senhor, meditar na Tua lei dia e noite, e que nós possamos, Senhor, andar por ela e sermos, Senhor, verdadeiros servos Teu, crendo, ó Deus, que a Tua graça nos atingiu e que nós somos, ó Pai, verdadeiramente salvos pelo sangue de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, estende a Tua graça, Senhor,
sobre aqueles que estão nos ouvindo, que eles possam ter, ó Pai, discernimento do Teu Espírito e que eles possam andar segundo os Teus preceitos, ó Pai, que eles possam amar a Tua lei, ó Pai, amar os Teus ensinos, Senhor, viver uma vida, Senhor, diferenciada nesta terra, Pai, que, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem, que ouviram esta palavra, que o Teu Espírito agora possa penetrar, ó Pai, na divisão da alma e do Espírito e brotar ali, ó Deus, a Tua palavra e que eles possam, meu Deus, entender que o Senhor os ama de uma forma especial, ó Pai. Cuida dessas vidas, ó Pai. Abençoa cada irmão, em nome de Jesus. Amém, Senhor.